Livro de Juízes, capítulo 1. Tem umas pessoas agora que estão chegando na igreja, eu estou observando os filhos, mas tem uma educação tão grande. Esse casal que está aqui na frente mesmo, eu fico observando os filhinhos dele quietinho. Quietinho. E uma das coisas, irmãos, uma coisa que eu percebi, pastor, quando a gente coloca os filhos para ir para a salinha, aí vai 2 aninhos, 3 aninhos, 4 aninhos, 5 aninhos, 6, 7, 8. Aí depois eles não querem vir para a igreja. Eles querem ficar brincando e pensa que está entrando dentro da igreja e vai conversando com a mãe. Ô, mãe, pá. Não, dentro da igreja não é lugar de conversar. E a mãe que o filho vier conversar com você, fala: filho, nós estamos dentro da igreja. Não fale comigo agora. Fale baixinho aqui no meu ouvido. Tem gente que bate papo dentro da igreja, irmãos, e o pastor pregando. Amém? Glória a Jesus. Essa semana, quando você vai abrindo aí, eu vou falando. Eu falei não para algumas pessoas. Algumas pessoas me vieram me pedir para ir a uma outra igreja. E tinha uma que estava até dentro do carro e já estava indo, saindo daqui para ir lá em Massachusetts. Eu falei não. Voltou. Por que que Deus está colocando no meu coração para falar não para algumas? Pastor, irmãos, nenhum pastor gosta de pastorear bode. Gosta de pastorear ovelha. Ovelha é mansa. Ouve a voz do pastor. Aí essa pessoa voltou, ficou em casa. Aí no outro dia eu falei com o esposo dela. Eu falei não para sua esposa, tá? Pastor, eu queria tanto que o senhor falasse não, porque eu não queria que a minha esposa fosse. Então, irmãos, tem hora que o pastor vai falar não. E você que é obediente, obedece. Se você sair daqui e for para uma outra igreja sem falar com o teu pastor, não é correto. Não é bom. Aí a gente sai daqui para quê? A gente vai lá buscar profecia? Aqui tem. A gente vai lá buscar a palavra? Aqui tem. O alimento aqui está sendo ministrado, você vai sair para outro lugar, para quê? Se aqui não tivesse profecia, se Deus não usasse em profecia, você poderia falar: eu estou indo buscar uma profecia para a minha vida. Então, pode pedir. Vai ter momento que vai ter uma festividade, vai ter um momento que vai ter algo. Você vai ser abençoado para ir, sim. Mas se for só no oba-oba, no dançar, no balanço, não. Não vai. Por quê? Você pode comer uma comida estragada lá e vir passar mal aqui. Aí, se você comer uma comida estragada lá, quem vai ter que cuidar de você sou eu. Então, eu não quero que você saia de qualquer forma. Se você sair, avise o pastor. E eu falei não para mais de 3. Não para mais de 3. Amém? Juízes capítulo 1. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. Ei, irmãos, teve um dia que um rapaz estava falando assim, ó, eu vou formar para ser pastor. Pastor não é formação da terra. Você pode até estudar e formar mesmo, mas pastor é um chamado. Chamado. E esse chamado não é fácil, irmãos. Não é fácil. Só com a graça de Deus para a gente cumprir esse chamado. Juízes capítulo 1. Quem encontrou, diga amém. Amém. E sucedeu depois da morte de Josué. Depois da morte de quem? Josué. Antes de Josué, quem era o líder? Você tem certeza? Moisés, Josué. Então, depois que Josué morreu, olha o que aconteceu. Que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós, primeiro, subirás aos cananeus para pelejar contra eles? Aqui o povo de Deus, o povo israelita, estava chamando assim: Deus, ô Deus, agora nós não temos mais a liderança. Moisés morreu, Josué morreu, e agora?
Quem aqui de entre nós, das 12 tribos, filho de Jacó, vamos subir para lutar contra o adversário, contra o inimigo? Aí olha o versículo 2. E disse o Senhor, quem foi que disse? Judá subirá. Judá subirá, e eis que lhe dei esta terra nas suas mãos. Então disse Judá a Simeão, seu irmão, sobe comigo a herdade que me caiu por sorte, e pelejaremos contra os cananeus, e também eu contigo subirei a tua que cair por sorte. E Simeão partiu com ele. Versículo 4. E subiu Judá, e o Senhor lhe deu na tua mão os cananeus e os fariseus, e feriram deles em Bezeque a 10.000 homens. E acharam Adoni-Bezeque. Diga comigo, Adoni-Bezeque. E acharam Adoni-Bezeque em Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram os cananeus e os fariseus. Porém Adoni-Bezeque fugiu, e o seguiram, e o prenderam, e cortaram os dedos polegares das mãos. Diga comigo, dedo polegar das mãos, e dos pés. Pode tomar seu assento. Glória a Deus. Glória a Jesus. Quem aqui já foi da igreja católica, levanta a mão. Levanta a mão, pode levantar mais alto. Aí tem uns aí por fora que não é nada. Já tem 2 anos que ele foi na igreja, Marco, no casamento da sobrinha. Aí pergunta, o que você é? Sou católico. Aí levanta a mão. Você já viu, irmãos, quando você vai na missa, o tanto que é quietinho lá? Dá até sono. Aqui não é proibido dar glória a Deus, não é proibido dar aleluia, não é proibido bater palmas, não é proibido glorificar, é proibido você conversar com os outros agora, porque você vai dar atenção para ouvir o recado de Deus. Então olha aqui, irmãos, nós estamos em uma passagem, Reinaldo, muito interessante. Talvez você que entrou aqui nunca ouviu, nunca leu esse texto, ou se leu, passou desapercebido. Mas nós vamos extrair alguns ensinamentos aqui que vai edificar a nossa fé, edificar a nossa vida. Olha só, nós vimos aqui que os filhos de Israel, quem são esses filhos de Israel? As 12 tribos. Diante aos nossos olhos, essas 12 tribos, se a gente for ver, quem tinha o direito de ir era o primeiro filho de Jacó. Que o primeiro filho de Jacó é o Rúben. Só que Deus falou que não era ele que ia. Deus falou que quem ia? Judá. Se não é meu engano, Judá era o 4º filho de Jacó. E ele chama um outro para ir com ele, da tribo de Simeão. É isso mesmo? Da tribo de Simeão. Ele chega lá e fala, ô Simeão, pega alguns da tua tribo e vamos comigo. Ele não chamou aquele que é o primeiro, Simeão é o segundo. Mas foi assim que Deus colocou e ordenou. Colocou nas mãos de Judá. E disse para Judá assim, Judá, eu vou entregar o inimigo em tuas mãos. Eu vou acabar com o inimigo através de você e da tua tribo. Então agora Judá tem uma palavra. O grupo de Judá, ou seja, a tribo de Judá tem uma palavra, tem uma missão, tem uma ordenança. O quê? De se posicionarem para ir para a peleja, para a guerra. Diante de situações como essas, alguns ficam felizes e falam, opa, ainda bem que não chamou eu, ainda bem que não chamou eu. E Judá disse, agora já que Deus falou, não tem escapatória, eu tenho que me posicionar mesmo, porque se eu não for, eu morro. Então, irmãos, olha só, Israel recebeu uma promessa de Deus. Essa promessa era uma promessa tão grande que aquilo ali queimava no coração do povo hebreu. Qual era a promessa? Você, todos vocês, Israel,
vocês irão herdar a terra que mana leite e mel. Então essa terra estava no coração deles queimando para poder entrar nessa terra e comer o que tem nessa terra. Então Israel recebeu uma promessa. E Israel era o povo de Deus, era o povo escolhido. Deus estava dizendo, vocês não vão ser mais escravos. Eu, o Senhor, vou libertar vocês da escravidão. Eu vou tirar vocês da escravidão da mão dos homens. Ao invés de você trabalhar pela comida, e eu vou colocar vocês para ser o meu servo, os meus servos. Então, olha só, quem não seria mais escravo do homem, era o povo que Deus estava falando, o povo de Israel. Então, imagina só, irmãos, imagina agora você com uma promessa, e todo dia você fala para os seus filhos, nós temos uma promessa, filho. Ô esposa, nós temos uma promessa. Nós temos uma promessa. Que promessa é essa? Nós iremos herdar uma terra que mana leite e mel. Nós não vamos mais trabalhar pela comida. Nós não vamos mais ser escravo das mãos desse inimigo, desse faraó. E eles viviam de dia e de noite com essa promessa. É a mesma coisa que você que sai do Brasil e está procurando por um trabalho. Aí você vai ganhar $10 por hora, 11 horas por hora, $12, 13 dólares, 14 dólares. Aí você vai trabalhar com um grupo de pessoas. Eu duvido se você estiver trabalhando no meio de 50 e você não vai chegar perto do outro e falar, quantos anos você trabalha nessa companhia? Eu já 5 anos. Quantos que você ganha? A gente quer saber, por quê? Porque a gente quer melhorar. A gente quer crescer. Quanto tempo você trabalha nessa companhia? Já há 10 anos. Quanto que você ganha? Eu ganho $30 a hora, $50. Uau, eu só ganho 10. Mas eu tenho uma promessa. Então eu vou me esforçar para ir, para adiantar, para correr. Por quê? Porque eu quero crescer. Esse povo aqui tinha uma promessa. Eu e você, nós temos uma promessa. E a promessa que nós temos não é só de vir para a América e ganhar dólar e ter dinheiro no banco. A maior promessa que nós temos é essa. Ei, a promessa de voltar para a nossa casa. Porque Deus foi preparar lugar. E Ele disse, eu vou levar vocês para onde eu estiver junto, eu estou junto com o Pai. Ele disse assim, vocês não turbem o vosso coração, credes em Deus, na casa do meu Pai tem muita morada. Na casa do meu Pai tem muita morada, se não fosse assim eu não vos teria dito, eu vou preparar lugar, e se eu for preparar lugar, eu virei para buscar vocês em breve. Então entenda aqui, irmãos, a igreja tem uma promessa. Olha o que Deus colocou em meu coração, a igreja tem uma promessa. E o que o diabo mais quer que nós façamos, é que nós tiramos os olhos dessa promessa, e colocamos os olhos do dólar, na América, nos problemas, nas aflições, nas doenças, nas coisas dessa terra. Mas eu vim aqui como ministro do Evangelho nesta manhã dizer, a promessa que Deus tem é melhor do que a promessa do homem. Aleluia! Eu vou pregar essa mensagem que eu demore 3 dias para pregar ela e concluir ela. Mas eu quero ser bem sucinto no que eu quero falar. Eu tentei, irmãos, fiz outros esboços ali em cima, o presbítero Castro chegou, está aqui, tem tantos outros esboços aqui. Mas o Espírito Santo de Deus, aí o Mateus chega falando, pastor, o que foi? Ontem eu passei na casa, eu estava lá em Nurque, eu passei na casa do pastor Mário, e ele estava fazendo uma oração na casa de uma irmã. E a missionária Bruna teve uma revelação do céu.
E aí, eu não vou contar a revelação hoje, porque demora um pouquinho, mas ela vai vir aqui e vai contar. A missionária Mara me ligou, lá do Brasil, mandou mensagem, eu passei e mostrei para minha esposa. A missionária Rosângela estava na porta, lá na minha casa, preparando a comida do almoço. E aí ela teve uma revelação, dizendo assim: diz para o povo da igreja preparar o coração, porque eu estou chegando com uma grande vitória para a igreja. E uma sem saber da outra, e foi conectando uma com a outra, e hoje o presbítero Mateus chega dizendo algo que a missionária Bruna teve uma outra revelação lá. Então, uma coisa eu digo para você, pode preparar mesmo, prepara o teu coração, porque vem coisas muito boas da parte de Deus. E se vem coisas da parte de Deus, eu preciso estar preparado. Eu preciso estar preparado, porque senão eu não suporto, irmãos. Escute, Moisés, se você for estudar a história de Moisés, morreu com 120 anos. 40 anos Moisés viveu no palácio. 40 anos Moisés viveu no deserto. E 40 anos Moisés viveu libertando o povo da escravidão. Só que escute, Deus pega Moisés, ao findar da sua vida, do seu labor, leva ele num lugar chamado Monte Nebo, e diz: Moisés, aqui vai ser o seu último dia de vida. E Moisés então, poucas horas antes disso, ou poucos dias depois disso, antes disso, ele impõe a mão sobre a cabeça de um homem, e transmite a autoridade que Deus tinha dado para ele, para Josué. Moisés agora, aos 120 anos, Deus o recolhe. Agora então, quem assume a responsabilidade? Josué. Imagina como que Josué assumiu essa responsabilidade, com o coração apertado. Por quê? Porque para pegar aquele povo de dura cerviz, um povo escravo, um povo que não sabia usar espada, um povo que precisava de muita milindragem para poder levar eles para a terra que o Senhor Deus o prometeu. Esse Josué, Deus ordenou que ele concentrasse a visão espiritual nos mandamentos que deu a Moisés. Não desvie, Josué, nem para a direita e nem para a esquerda, mas mantenha firme, porque o que eu tenho para você é muito grande. Irmãos, Josué teve várias vitórias. Josué invadiu Jericó. Josué invadiu as terras da promessa, e invadiu boa parte daquilo que Deus prometeu a Israel. Então preste atenção, tem coisas que às vezes Deus vai prometer para você aqui na terra, talvez você não vai conseguir pegar e tomar posse dela, mas lembra que tem seus filhos, lembra que tem a sua descendência. Então entenda, irmãos, esse texto nos mostra que nós temos um adversário. Josué agora morre também. E quando Josué morreu, Israel, o povo de Deus, começou a orar pedindo assim: Senhor, o nosso líder morreu. E agora quem é que vai nos conduzir e para onde iremos? Agora, o inimigo fica pensando, acabou a promessa deles. Porque se Deus tinha dado uma promessa, e falou que eles iam entrar, e falou que ia continuar cuidando deles, agora eles não têm mais líderes. Agora já não tem mais jeito, sucedeu, agora acabou. Deuteronômio capítulo 34, você vai ver a morte de Josué, a morte de Moisés, passando a autoridade para Josué. Agora, entenda uma coisa, nós lemos aqui no livro de Juízes, depois da morte de Josué, diante disso, esse homem que morreu, ele viveu grande parte das promessas, mas não viveu todas. As promessas continuam. E a gente vê aqui, eles foram lá em Bezeque, no lugar onde tinha um grupo de inimigos. E lá nesse Bezeque, nesse lugar chamado Bezeque, tinha um homem chamado Adoni-Bezeque. Como era o nome dele? Adoni-Bezeque significa o seguinte: Adoni quer dizer Senhor.
Bezeque significa brecha. Adoni-Bezeque, o Senhor das brechas. Então entenda, o que ele fazia? O que esse Adoni-Bezeque fazia? Ele era um homem que tinha muito poder. Ele era um homem que tinha muito domínio nas suas mãos. Ele olhava todo o reinado em volta dele. Ele colocava pessoas para ir olhar o reinado de cada grupo. E começava o seguinte: vá lá e vê quais são os pontos fracos daquele grupo. Por quê? Porque eu, que sou do maligno, que vim para matar, para roubar e para destruir, e eu sou usado pelo adversário, Adoni-Bezeque dizendo, eu quero entrar naquele grupo e eu quero acabar com aquele grupo, mas para eu entrar lá, eu preciso saber aonde estão as fragilidades daquele grupo. Quem está entendendo a mensagem, diga amém. Escute, da mesma forma continua para mim e para você. Da mesma forma continua para a nossa vida. Nós somos a igreja de Jesus. O adversário às vezes coloca espilhões, homens malignos, grupo satânico, pessoas envolvidas pelo maligno, para poder entrar em nosso meio e ver aonde é a nossa fragilidade. Para quê? Diante das fragilidades, diante das brechas, ele entrar e dominar alguma área da nossa família. E o engraçado, todos nós que estamos aqui, temos algumas falhas. Todos nós que estamos aqui, ninguém é perfeito. Então escute, irmão, se nós estamos vendo o grupo inimigo vir de todas as áreas, para poder impedir que o plano de Deus, que a promessa de Deus, se cumpra em nossa vida, que é e morar com Deus a eternidade. Vocês viram aqui, um falando sobre Apocalipse e o outro vem falando sobre Apocalipse. O quê? O final vai chegar. E se eu e você, nós não perseverarmos até o fim, nós não vamos herdar a vida eterna. Se nós não perseverarmos em dias trabalhosos, se nós não perseverarmos contra a doença, se nós não perseverarmos contra esse grupo de inimigo, porque o inimigo não vem falando que é o inimigo. Eu sou o adversário e vim ver as fragilidades de vocês. Eu vim ver a fragilidade da tua família. Eu vim ver tanto que você ora, tanto que você jejua, tanto que você lê a Bíblia. Eu vim cá ver. Não, irmãos, ele não vem falar isso. Ele vem sorrateiro. Ele vem com sapatinho de algodão. Ele vem oferecendo os manjares. Ele vem tentando distorcer a palavra de Deus. Para quê? Porque se ele conseguir isso, ele vai chegar lá e vai falar para o Adoni-Bezeque, que está lá em Bezeque. Ele vai falar para o grande, para o maioral, para os principados. Eu sei aonde está a fragilidade da casa de fulano. É? Então agora, comece a me falar. Porque quando você começar a me falar, eu já vou mandar os demônios para poder atuar nessa área. Qual é a fragilidade da fulana, da Bertana e tal? A fragilidade da fulana é que quando o marido fala, ela levanta a voz. A fragilidade da casa de fulana é que ela quer dominar na casa dela. A fragilidade da casa de fulano é que ela sabe que ela nasceu para ser submissa, mas ela quer estar na missão. Então, olha só, quebrou um princípio. Pode mandar porque tem uma legalidade lá. Aí sabe o que acontece? Vamos lá. E agora, na casa de fulano, a mulher ora, a mulher vigia, a mulher é fogo puro. Mas e o marido? É um banana. E o marido, ele não quer segurar a autoridade, ele não quer ser o cabeça do lar, ele não quer ser o sacerdote. Por quê? Ele está falando isso? Não, ele não fala. A atitude dele condiz. É. Então, grupo de demônios pode entrar lá e dominar. Por quê? Porque o pai liberou uma brecha.
O Senhor da brecha está de olho na minha casa e na tua casa. Mas tem o Senhor Rei dos Reis, tem o autor e consumador da nossa fé, o general de guerra, que veio nesta manhã e está dizendo: abre os teus olhos, igreja. Aleluia. Eu preciso estar debaixo das mãos de Deus. Se eu não estiver debaixo das mãos de Deus, irmãos, não tem título. Título não segura o diabo. O que segura o diabo é o nome de Jesus. Mas tem que ser falado com autoridade. O que segura o diabo é a oração, é jejum, é obedecer a palavra de Deus. Se você está comigo, diga amém. Não adianta você pensar que você usa um terno preto, já está segurando o diabo. Que é isso? Não adianta você pensar que você está usando uma roupa e segurar o diabo. Que é isso? O que segura o diabo, irmãos, é a obediência. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Primeiro, antes de você resistir o diabo, você tem que sujeitar a Deus. Sujeitai-vos a Deus e resistir o diabo e ele fugirá de vós. E tem pessoas que estão vivendo como se o diabo não existisse. Como se o diabo não estivesse rodeando, querendo tragar. Como se o diabo não querendo tirar você, desviar você do foco, da maior promessa que Deus tem para você. Agora, não é porque a irmã dentro de casa, às vezes está querendo ser insubmissa, que você vai chutar o balde e falar: então agora vai tudo ficar desse jeito. Não, vamos agir com estratégia. Tem dia que a irmã está agindo com insubmissão, mas você vai bater o joelho no chão e vai falar: vem cá, vamos conversar. Por quê? Porque melhor é conversar, colocar as coisas no eixo. Por quê? Porque se eu tenho uma promessa, você também tem. E se Deus me deu uma família, a família é a maior herança. Então o diabo não vai tocar na minha família. Vem cá, eu sei que você está agindo em submissão, mas vamos orar aqui? Vem cá. Ao invés da gente ficar reclamando e brigando, vamos orar. E da mesma forma você, varão, quando você estiver agindo de uma forma errada, você não vai chegar lá no cabeleireiro e falar: meu marido é um banana, meu marido é isso, meu marido é aquilo, meu marido é aquilo outro. Você está dando armas para o diabo trabalhar contra a tua família. E sem dizer que às vezes o pai abre brecha, a mãe abre brecha, às vezes os filhos abrem brecha. Por quê? Porque viu o pai fazendo coisa errada, viu a mãe fazendo coisa errada, e aí ele vai, o pai está querendo ensinar o filho da coisa certa, mas o filho escuta, fala: pai, que é isso? Quem é o senhor para me ensinar? Nem o senhor faz. Mas tem momento, irmãos, que nós precisamos ouvir uma palavra como essa. Por quê? Porque eu não sou o teu inimigo. Essa pessoa que está do teu lado não é o teu inimigo. Porque a Bíblia fala que nós não temos que lutar contra a carne e sangue, mas contra os principados. Então entenda. Aí os filhos vêm desobedecendo o pai, desobedecendo a mãe. E o pai e a mãe já não têm mais domínio sobre os filhos, não têm autoridade sobre os filhos. Isso não pode acontecer na nossa casa. Nós não podemos aceitar isso. Deixa eu assumir minha posição de sacerdote da casa. Deixa minha mulher assumir a posição de sacerdotisa, de submissa. E deixa os meus filhos assumir a posição de obedientes, e vai obedecer o que o pai e a mãe falam. Aplauda a Jesus Cristo. Se nós não agimos assim, quem é o diabo para poder vir com outro evangelho? Quem é o diabo para poder vir com outras palavras? É simples. É você assumir a sua posição que Deus te colocou, te criou para ser. Então esse Adoni-Bezeque aqui, que quer dizer o Senhor das brechas, ele estava ali. E ele estava dando ordens aos seus subordinados a entrar disfarçados dentro do palácio, do reinado dos outros reis, para poder ver qual era as fragilidades deles. E eles iam lá e trazia o relatório. Escute. Não pensa você, porque você é servo do Deus Altíssimo, porque você tem Jesus,
porque você é dizimista e você toma ceia, que o diabo não está 24 horas de braço cruzado querendo ver a brecha que você vai dar. Tem, irmãos. E se hoje alguém fosse na tua casa enviado pelo maligno e olhasse a sua conduta, irmãs, e olhasse a sua conduta, irmãos, e olhasse as suas condutas, crianças, jovens, adolescentes, pais, qual era o relatório que ele ia levar para o Adoni-Bezeque? Não, lá naquela família o negócio lá está difícil, tentei de tudo quanto é canto, eles não abrem brecha. Por quê? Eles conhecem o Senhor deles, eles sabem para onde vai, e eles sabem quem ofereceu a promessa, e eles sabem a promessa que está esperando eles. Oh, glória! Isso é gostoso, irmãos, eu saber para onde eu vou. E quem é o meu dono? Quem é o meu dono? Porque quando eu sei quem é o meu dono, eu sei para quem eu tenho que prestar continência. Quando eu sei quem é o meu dono, eu sei para quem eu tenho que me dobrar. Porque tem muitas pessoas que estão se dobrando ao mamon, outro Deus. É pecado você ser rico? De forma alguma. Deus não fala isso na Bíblia, mas é pecado você adorar a riqueza. Aí, irmãos, escute. Diante dessa seriedade que nós estamos, o mundo está nessa seriedade. Você liga o jornal hoje, é só política, e papapá, e PPP, e Lula daqui, e Bolsonaro dali, e vai aquela guerra. Escute, irmãos, temos uma coisa, nós não precisamos ficar brigando com política, não. Ao invés de você falar, o meu candidato é o Lula, o meu candidato é o Bolsonaro, às vezes você vai ter que posicionar sim, mas a maioria aqui nem vota mesmo. Então, ao invés de você ficar falando isso e ficar discutindo com um com o outro, bate o joelho no chão e vai orar pela nação brasileira. Porque se tem uma coisa que a gente não vai se discutir, é religião, política e jogo de futebol. Mas a gente, às vezes, fica dando lugar demais para o diabo. Aí a pessoa fica com raiva do outro, por quê? Porque eu sou Lula e o outro, porque eu sou Bolsonaro. Não, irmãos, nós somos Jesus. E Jesus vai colocar naquela nação quem Ele quer, porque a igreja de Jesus está orando. Aleluia. Se Deus quiser tratar na nação, Ele sabe na mão de quem que Ele tem que pôr. Se Deus quiser abençoar o povo de Deus, Ele sabe na mão de quem tem que pôr. Então qual que é a nossa oração? Porque eu sou de Apolo, porque eu sou de Paulo? Não, porque porém seja feita a tua vontade. Aleluia. O povo de Deus tem que ser mais inteligente. Seja feita a tua vontade. Se o povo de Deus está na linha, está buscando, irmãos, pode ter certeza, vai acontecer o que está no coração de Deus. Mas se Deus quer tratar com a nação, Deus vai tratar com a nação do jeito que Ele quer. Quem está entendendo, diga amém. Então, olha só. Aí, sabe o que acontece? Eles falam para o adversário, vai lá, ronda a casa daquele cidadão. Fica passeando. Ele sabe isso, passear pela terra. Fica passeando. Já que você não pode entrar, porque você não tem o direito, e você não tem autoridade para entrar, fica olhando e ouvindo pela janela. O que eles falam na hora do almoço? Quais são os relatórios que eles dão diante da minha pessoa, Deus Todo-Poderoso? Se eles, o que eles ouvem na igreja, que é pregado, porque eu uso, né? Vai lá, vê lá o relatório, que se ele está ouvindo lá na igreja, eles estão colocando em prática. Ou se ele sai marchando, o pastor hoje pegou no meu pé, o pastor hoje falou, não, irmãos, Deus corrige o filho que Ele ama. Por que, Senhor, que eu lutei tanto para não pregar essa mensagem? Eu estou com outro esboço aqui e o Senhor me coloque meu coração de uma forma tão grande para ministrar essa mensagem. Então me ajuda, Espírito Santo.
Irmãos, é muito sério. A gente está saindo, que é um grupo de pessoas aí fazendo campanha, culto nos lares. Conversa com eles, está lá o irmão Reinaldo, conversa, está aqui o presbítero Mateus, tem alguns outros aí. Conversa com eles para vocês verem o tanto que Deus tem trabalhado e tanto que Satanás está atormentando as vidas. Não pergunta para mim não, pergunta para eles que estão fazendo os cultos. Como que Satanás encontrou brecha e entrou e está dominando? Mas olha só, Jesus Cristo veio para desfazer as obras do diabo. Vamos aplaudir a Jesus porque Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Vamos aplaudir a Jesus porque Jesus veio para desfazer as obras do diabo. E não pensa, irmãos, que o diabo vai vir, vai falar de qualquer jeito. Não, irmãos. Ei, psiu. Ele vai querer tocar naquilo que você mais gosta. Aí, irmãos, a gente vai vendo quantos desviados hoje no mundo, quantas pessoas tristes. Não vamos falar desviado, porque tem pessoas que falam desviado é o diabo. Vamos falar afastados. Por quê? Porque um dia ficou decepcionado com alguém dentro da igreja. Ei, o dia que você ficar decepcionado comigo, eu não sou Jesus. Eu vou errar. Mas enquanto eu estou aqui pregando, falando a palavra certa e corrigindo meus erros, e me humilhando quando eu estou errando, e lutando para poder ser usado por Deus, dá crédito que vai sair da minha boca. O dia que a pessoa começar a errar, e começar a pecar, e começar a querer continuar no erro, deixa que o ministério vai tomar uma posição contra ele. Agora, o que acontece é o seguinte, nós não podemos olhar pela falha do irmão, olhar pelo erro do irmão, e falar, agora mais eu não quero, porque quem te prometeu é fiel para cumprir, quem te prometeu não foi o homem, quem te prometeu foi Jesus, e ele disse que tem um lugar preparado para você. Agora sabe o que o diabo quer? Que você desiste de lutar por esse lugar. Por quê? Porque ele já sabe que o que ele fazer, ele não vai para o lugar da onde está Deus. O lugar do diabo já está sentenciado, lago de fogo e enxofre. É um lugar onde o bicho nunca morre, o fogo nunca apaga, e lá haverá um ranger de dentes, choro e ranger de dentes. Aí ele fala, você é muito boazinha, você é imagem e semelhança de Deus, eu não vou deixar você ir para junto de Deus. Aí ele olha, você é muito bonzinho, sua família é um projeto de Deus, eu vou entrar e vou desfazer. É muito melhor você ser usado pelo diabo do que por Deus. Ele vem falando isso. Você vai ser usado pelo mal. Você vai ser usado para traficar. Você vai ser usado para matar. Você vai ser usado para poder fazer as coisas erradas. Aí Jesus vai e fala, o Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo, da justiça. Vou te convencer do pecado. E você não vai ser usado pelo diabo coisíssima nenhuma. Você vai ser usado por mim. Porque eu vou colocar dentro da tua boca a palavra da verdade. A palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra que edifica, a palavra que levanta, a palavra que cura. Vai ser colocado dentro da tua boca. Vai ser colocado dentro do teu coração. Vai ser colocado a palavra de vida. A palavra que verdadeiramente pega o homem que está caído, se coloca ele de pé. Sabe quem é esse? É o Espírito Santo. E o Espírito Santo está atuando no meio da igreja. Você pode aplaudir mais uma vez? Aleluia! Esse Adoni-Bezeque aqui, o Senhor das Bestas. Só fiz a introdução e eu já tenho que terminar. E aí, domingo que vem, eu vou continuar pregando sobre esse Adoni-Bezeque. Aí nós vamos saber o que é que ele entrava e fazia. Mateus, levanta sua mão direita. Ele entrava lá e falava assim, está vendo aquele rei? Sim. Corta o polegar da mão direita dele. Esse aqui, ó. Esse aqui. E também corta o do pé. Está escrito aqui. Arranque os polegares da mão direita e dos pés. Por
que ele fazia isso? Por que ele mandava fazer isso? Irmãos, Satanás tem estratégia de guerra. O diabo tem estratégia de guerra. Mas eu já vou terminar aqui, agora, aqui.